Olá, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma dica de livro. Já faz bastante tempo que eu comprei esse livro, foi uma indicação do Ícaro de Carvalho, mas eu nunca tinha tempo de ler. Aí esse ano me programei para ser a primeira leitura do ano. Na primeira leitura do ano eu concluí uma que eu comecei em dezembro e já comecei a ler esse livro. E assim, olha, foi um livro que ele me fez abrir a mente para o meu foco. Eu sou uma pessoa assim que eu não consigo focar muito numa coisa só. Parece que a minha mente precisa estar saltando entre as várias coisas diferentes do cotidiano. Tanto que dá pra ver que eu tenho um canal de finanças, um canal de artesanato, um canal de aulas de física e meio que reativei ele um canal pessoal mais antiguinho que eu tinha, onde eu falava sobre minimalismo e coisas de casa. Então, essa variedade de canal é a variedade que anda na minha cabeça direto. Eu tô sempre com a minha mente pipocando entre meus investimentos, entre estudar um pouco mais sobre investimentos, entre fazer um pouco de artesanato, entre as minhas aulas na escola. E aí, do nada, vem aquele pensamento assim: eu vou desistir de tudo. Eu vou acabar com meus canal, eu vou acabar com o perfil no Instagram, eu vou acabar com tudo e eu vou ficar só vivendo a minha vida. Só que eu não consigo. E o só viver na minha vida quer dizer assim, não focar em mais nada, só ficar levando a vidinha assim. Só que a minha cabeça, ela precisa desse movimento. Mas com a leitura desse livro aqui, isso me mostrou o quanto eu não consigo evoluir dentro de uma área por estar sempre focada em mil coisas ao mesmo tempo. Não que eu vá desligar a função mãe, desligar a função professora, desligar a função das finanças, mas que eu vou pegar uma parte do meu dia e ter um foco específico para uma única coisa. E essa única coisa é o que vai me levar para um crescimento. Bom, o livro ele começa falando isso e bem no começo do livro ele já entrega o que o livro está disposto a explicar. Então ele não é um livro de enrolação que vai deixar para explicar a posição principal lá no final. Não, ele já começa falando isso. Se você foca em várias coisas ao mesmo tempo, você está errado, porque você nunca vai crescer. Você tem que ter uma única coisa para ter uma dedicação mais intensa e ali ir conciliando as coisas. E eu gostei muito de um gráfico que ele traz, eu não sei se eu vou encontrar agora. Eu coloquei vários marcadores, né, mas eu acho que eu não vou encontrar agora. E esse gráfico, ele fala da questão de não abandonar a família, não ficar se dedicando somente ao trabalho, porque uma pessoa que se dedica somente ao trabalho, quando ela se der de conta, os filhos estão grandes, a família já cresceu, já saiu de casa e ele não curtiu. Que a gente tem que ter aquela linha do equilíbrio, vamos dizer assim, mas a gente não tem que andar no equilíbrio. Às vezes eu vou pender mais para a única coisa, para o trabalho, e às vezes eu vou pender mais para a família. E outra coisa que eu achei muito interessante é que ele fala assim: trabalhe focado 4 horas por dia, de segunda a sexta, e sábado e domingo te dedique à tua família. E aí aquilo assim, eu fiquei pensando, quando fala em trabalhar focado, não é estar focado o tempo inteiro. E muitas vezes nos é passado isso, que a gente precisa ter esse foco o tempo inteiro. E aí eu decidi começar a testar. Eu acho que por isso que eu demorei para gravar o vídeo, porque eu queria testar um tempo. E aí eu decidi, a minha única coisa seria algo que eu tô querendo já há bastante tempo, que é gravar as aulas de física e fazer a apostila de física. Para esse ano de 2025, eu decidi pegar as do terceiro ano do ensino médio, que são as turmas que eu tô trabalhando em maior número, e depois eu vou fazer também do segundo e vou fazer também do primeiro. Só que esse ano eu peguei essa. E como é difícil a gente se sentar e trabalhar focado. Como eu vou para a escola em turnos alternados, às vezes eu vou de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite, e assim, eu não tenho pelo menos nenhum dia que eu trabalhe manhã, tarde e noite. Eu sempre tenho um turno em casa. Eu não estipulei 4 horas focado porque não dá. Até mesmo porque para a física eu também estou me dedicando na escola. Então eu estipulei 2 horas focado, seguindo o método Pomodoro. Então eu trabalho 25 minutos, desperto o celular, eu caminho, me espicho um pouquinho ali 5 minutos, volto, trabalho mais 25 e aí eu dou esse intervalo. Para conseguir cumprir as 2 horas por dia tem sido muito difícil.
porque sempre tem assim, um filho chama, tem que fazer alguma coisa, eu preciso ir no mercado, eu preciso ver alguma outra coisa ali que tirou a minha atenção naquele momento, ou então para aquele dia eu já programei alguma outra coisa, né? Hoje vai ser o dia que eu vou lavar as toalhas de banho, então quando a máquina desliga eu preciso parar o meu foco nisso e ir lá. E tudo isso tem atrapalhado um pouco. E aí eu vi como que eu não me dedicava à preparação das aulas, como eu não tinha um tempo para isso. E é uma coisa que eu queria já há bastante tempo, me dedicar, fazer um pouco mais essa questão da preparação das aulas. E eu só percebi com isso quando fui buscar uma única coisa. Nesse momento da minha vida, até eu fazer a apostila do terceiro ano e gravar todos os vídeos, essa vai ser a minha única coisa. Depois eu vou trazer esse foco, talvez para a área das finanças, talvez para a área dos artesanatos, não sei, mas eu quero concluir essa etapa da vida. Fazer a apostila de física para o terceiro ano do ensino médio e fazer todos os vídeos aula desse conteúdo. E como tem sido difícil manter esse foco. E eu acho que isso tem me clareado alguns pontos de fuga, alguns pontos de perda de tempo, e um dos pontos de perda de tempo é a rede social. E aí, uma das medidas que eu tomei depois disso foi, eu fiz um Instagram novo, onde eu sigo 10 pessoas, que é onde quando eu quero olhar alguma coisa na internet, eu vou ali. Mas mesmo assim, eu tenho me sentido às vezes dispersa nesse quesito assim de rede social e de internet. Eu vou pesquisar uma coisa para aula e eu acabo me perdendo. Não que eu vá ficar em rede social, mas que eu entro, por exemplo, no Pinterest para ver uma imagem que eu tô precisando naquele momento e eu acabo ficando ali. Esses dias eu fiquei sabendo de uma inteligência artificial que é voltada para professores e aí eu fui querer testar essa inteligência artificial. E eu acabei ficando muito tempo mexendo naquilo ali, sem estar produzindo nada verdadeiramente, simplesmente tentando entender o processo. Mas aquilo ali não vai acrescentar no meu serviço propriamente dito da minha única coisa, porque eu não vou usar essa inteligência artificial para fazer a minha apostila ou para gravar meus vídeos. Aquilo ali é para meu planejamento das aulas e outros modelos de aula. Então é muito fácil às vezes a gente se perder. Ainda tô nesse período de encontrar o meu foco, de conseguir sentar, me concentrar e ficar completamente imersa dentro da minha única coisa. Então eu ainda tô nessa busca, mas eu acho que eu vou conseguir. Falando mais especificamente, então, assim, do livro, tá? Ele é dividido, assim, em partes, tá? A primeira parte é na verdade, o sumário, ele já introduz a ideia de única coisa. No sumário, ele já entrega o que ele vai explicar todo o livro. Aí, a primeira parte, ele fala as mentiras. Elas induzem ao erro, desviam o caminho. Que seria, assim, essa ideia de ser multitarefas, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é o meu principal problema. Ele vai falar, né, da vida disciplinada, que a disciplina é tudo e que quando tu tá atrás da única coisa, a disciplina não vai ser tudo. Tu não pode ser uma pessoa extremamente disciplinada, onde tu não vai te esforçar ao máximo pela tua única coisa. Ele fala, né, da questão, a força de vontade infinita, que a pessoa faz as coisas pela força de vontade, o equilíbrio como ideal, e que pensar grande é ruim. Então ele fala disso assim, né? Do pensar grande é ruim. E agora, olhando ali, eu achei o gráfico que eu queria mostrar para vocês, ó. Não sei se dá para ver. Mas então o que ele apresenta aqui, né? A vida pessoal é o vermelhinho, o trabalho é o preto e no meio seria o equilíbrio. Tu não vai andar sobre esta linha do equilíbrio, tu vai oscilando. Tem momentos que tu tá em baixa com a tua família, em alta no teu trabalho. Tem momentos que tu tá em alta no teu trabalho, em baixa com a família. E tem momentos que tu vai estar nessa linha do equilíbrio. E que tu não pode buscar esse equilíbrio sempre. E aí até eu sublinhei aqui, ó. Quando você joga com o tempo, pode acabar não tendo como bancar a aposta. Ele fala isso assim, que o tempo não para. Que as crianças crescem, que a família vai evoluindo cada vez mais e tu pode não estar acompanhando isso. Outra coisa do livro, ele traz ao final de cada capítulo grandes ideias.
É como se fosse um resumo daquilo tudo que foi apresentado, mas tirando nessas ideias, né? Então, dessa parte que falou ali da família, do equilíbrio, tem assim, ó, pense em 2 baldes se equilibrando. E aí ele explica o que seria isso. Contrabalanceie seu balde do trabalho, contrabalanceie seu balde da vida pessoal. Então, ele tem, ao final de cada capítulo, essa parte ali que seria meio que um aprofundamento. A parte 2 é a verdade, então ele vem para essa parte assim do foco, né? A pergunta de foco, qual que é o teu foco? O hábito de sucesso, né? Que hábito que tu vai desempenhar que vai te levar ao sucesso e o caminho para boas respostas. Depois, na parte 3, resultados extraordinários, né? O que a gente tem que fazer para ter estes resultados extraordinários? E aqui ele vai falar, né? Os 4 ladrões, ele fala um pouco dessa questão dos ladrões do tempo. E aí, depois, no final, colocando em prática. E aí, eu fui marcando algumas coisas, eu fui sublinhando algumas coisas, né? Viver para a produtividade, por exemplo, eu sublinhei uma parte que me chamou bem a atenção. A questão nunca, jamais, é se estamos fazendo alguma coisa, e sim o que estamos fazendo. E quando isso acontece, o que fazemos define nossa vida mais do que qualquer coisa. E ele quis dizer isso assim, porque muitas vezes a gente está sempre fazendo alguma coisa, a gente está sempre ocupado. Mas e o que a gente está fazendo? Está nos levando à vida que a gente quer? Está nos levando ao nosso propósito? Não adianta eu estar sempre ocupado, mas ocupado com coisas que não vão me levar onde eu quero chegar, não vai me entregar a única coisa. O Otávio chegou em casa, acabou quebrando um pouco o embalo aqui da gravação, mas para a gente encerrar esse review, esse resumo aqui do livro, tem algumas passagens mais no final do livro que eu quero comentar. Uma delas é: nós nos tornamos mestres do que está atrás de nós e aprendizes do que está à nossa frente. Que aquilo que a gente está fazendo é tudo aprendizado e vai nos qualificando nisso. E aquilo que está à nossa frente, que a gente ainda vai fazer, a gente está aprendendo. E por mais que eu pense que eu sei fazer aquilo ali, eu ainda estou no processo de aprendizado. Aí depois ele traz também, ó, a expertise depende mais do que qualquer outra coisa da quantidade de horas investidas. A busca pela excelência, ela rende benefícios. Então, eu não vou me tornar um expert, uma referência em algo que eu me dedico 10 minutos por semana, em algo que eu me dedico 15 minutos por semana. Eu preciso ter uma dedicação a mais. E o que ele traz aqui de 4 horas diária é perfeito, porque isso vai deixar a pessoa, assim, muito boa naquilo ali. Independente do que seja, desde uma coisa manual até uma coisa mais intelectual. Só que nem sempre é a realidade. No meu caso, não é a realidade eu conseguir me dedicar 4 horas por semana, mas eu vou tentar me dedicar 2 horas por semana. Quando não der, pelo menos uma. Ainda estou pecando nisso, mas vou começar a me dedicar para isso. E para terminar, né, a última marcação que eu fiz aqui no livro: resultados extraordinários exigem foco reduzido. Então não adianta eu ter o foco em 1 milhão de coisas, porque desta maneira eu não vou conseguir adquirir nada, nenhum conhecimento, nem preparar nada. E o que seria esse foco reduzido, que ele fala também ao longo do livro, e eu acho que eu não cheguei a comentar antes. É assim, por exemplo, qual que é o meu foco deste momento? Gravar as aulas de física e fazer a apostila de física. Mas qual é o meu foco reduzido? Bom, para esta semana, o meu foco reduzido é gravar uma aula de Lei de Coulomb. Esse é o meu foco reduzido. Então, essa semana eu tenho que trazer toda a atenção para este foco. Então, ontem, por exemplo, eu me dediquei na parte da apostila. Hoje eu estou organizando os exercícios. Amanhã eu pretendo fazer a gravação da aula e a gravação dos exercícios. Isso é o foco reduzido dentro de uma amplitude, de um foco maior, um objetivo maior. Eu vou partindo ele em focos menores e tenho a minha atenção ali. E dessa maneira eu consigo atingir meus objetivos muito mais facilmente. Fica aqui a dica do livro, é um livro muito bom, vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser adquirir. Quem quiser adquirir, adquira pelo meu link, vocês ajudam o canal. Dessa maneira o canal pode crescer cada vez mais e também levar esse tipo de conteúdo a mais pessoas, tá certo?
Então, espero que vocês gostem, adquiram o livro, é uma leitura excelente. Um abraço, até o próximo vídeo, tchau!